E eu estava nesse mesmo ponto. Eu ia fazer a entrevista do Google nunca por mim, sabe, por conta própria, porque eu tinha muito medo. E eu sabia que isso é estresse e que a chance de dar errado é muito grande. Estatisticamente, né? A maioria das pessoas que fazem não vão passar. Fala galera, sou o Lucas Estevão. Hoje a gente vai ter um convidado muito especial aqui. Fala galera, eu sou o Michel e é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Fala meu povo, aqui é Diego Tavares e sejam bem-vindos ao Código de Carreira. Hoje nós vamos receber o Rui Adorno, ele que é Senior Developer na Google. Seja muito bem-vindo, Rui, valeu por ter aceitado o convite aí, obrigado pela sua participação aqui hoje. Valeu, obrigado aí a vocês pelo convite. Cara, pra gente começar esse bate-papo aqui, conta um pouco pra gente sobre quem você é, o que você faz, com o que você está atuando hoje na Google. Dá um overview aí pra gente. Beleza, então, meu nome é Rui Adorno, eu sou natural de Belo Horizonte e moro aqui em Montreal, no Canadá, já tem 13 anos já, um pouco mais. Eu mudei para cá em 2009 e desde então a minha carreira foi meio construída entre Belo Horizonte e Montreal. Eu comecei trabalhando como Flash Developer muitos anos atrás, lá em 2006, eu acho, meu primeiro emprego realmente como desenvolvedor, Flash na época. E aí, desde então, essa experiência com Flash foi o que abriu a porta para a imigração na época. Aí, quando eu mudei aqui para o Canadá em 2009, foi, na verdade, já como desenvolvedor Flash. Aí, depois que o Flash começou a morrer, eu comecei um pouco a transição de passar o que seria a próxima fase aí da minha carreira. E aí, eu tentei um pouco de Python com back-end e acabei voltando para o front-end, né? Que o Flash, na época, nada mais era do que o front-end moderno da época. Então, e aí eu comecei a focar mais com JavaScript e o front-end moderno que a gente conhece hoje em dia. A sua formação influenciou na escolha do Flash? Eu vi que você tem uma formação em design, né? Com certeza, com certeza. Muito, muito bem colocado. Eu às vezes, eu começo a minha introdução pela educação, mas geralmente eu esqueço. Geralmente eu esqueço de mencionar o meu background de formação, que na verdade eu fiz essa faculdade de design gráfico. Foi em Belo Horizonte também. Fiz a faculdade da UENG de design gráfico e foi justamente o que me colocou, assim, sabe, na área. Eu comecei, porque era realmente um curso tradicional de design, só que eles estavam começando a ter uma pegada mais de mídia, e aí tinha até os cursos de extensão de Flash, e aí eu comecei junto com os estágios que eu fiz na época. Eu fiz estágio na área de Learn do certo, que aí tinha o pessoal forte também de Flash, e aí eu comecei a pegar um pouco de aprender o Flash, e o Flash, o que era legal é que ele era realmente uma ferramenta que misturava muito bem os dois mundos, sabe? O mundo de quem estava vindo ali da área de design, com a introdução de um pouco de programação, do que seria um pouco a lógica de programação, permitindo colocar um código aqui e ali, e aí eu comecei a introduzir, na verdade, com programação assim. Aí, nessa mesma época, depois eu comecei a aprender um pouco, a querer saber um pouco mais de PHP para conseguir colocar uma página online e tal. Você vai aprendendo um pouco mais, né? Mas definitivamente teve muita influência, assim, de eu decidir continuar na área de interfaces mesmo, né? Eu sempre gostei muito e meio que influenciou muito também o começo da minha carreira. E é interessante isso, né, cara? Eu já trabalhei com várias pessoas que não têm a formação, background em sistema de informação ou ciência da computação, e foram sempre pessoas muito competentes. Eu acho legal que na nossa área não tem essa barreira de você ter que ter uma formação específica para trabalhar com desenvolvimento de software, né? Com certeza, com certeza. Como que foi esse lance da mudança de país? Você já está há 13 anos no Canadá. O que te motivou a ir para fora e como que foi? Olha, eu já vou pedir desculpa se eu soar um pouco negativo demais. E eu, assim, eu tenho minha família toda, muito amigo ainda bem em Belo Horizonte, no Brasil. Eu sou alguém que torço muito para que a situação sempre melhore, sabe? Mas, sinceramente, há 13 anos atrás eu já sabia que a situação era muito difícil. E eu queria já. Eu logo que eu terminei a faculdade, eu, na verdade, eu não estava terminando, eu já estava olhando, na verdade, a oportunidade fora, porque eu sabia que a possibilidade aí, como desenvolvedor Flash, já abria um pouco a porta para poder conseguir migrar para um outro país. Aí,
Na verdade, eu já posso até puxar um outro assunto que o pessoal pergunta muito, né? Já até, Manda não ver. sei se está no seu script. Todo mundo sempre pergunta por que o Canadá e por que Montreal dentro do Canadá, É, ainda por cima. Então, basicamente, assim, eu sempre via a América do Norte como realmente opções, as melhores opções, assim, pro nível profissional mesmo, sabe? E mantém também um pouco da nossa vida pessoal, fica bom pro lado pessoal também, que a gente também não tá tão longe de casa, né? Pra a poder questão visitar a cultural família. também, de estar um Tem pouco um pouco mais da questão próximo, cultural. Sim, assim, não deixa de ter muito choque de cultura, né? Mas sem dúvida. tem um pouco também, um pouco mais de proximidade. Então, esses fatores me faziam querer a América do Norte. E aí, os Estados Unidos geralmente é a opção mais lógica, assim, vamos Mais dizer, desejada, né? É o que eu quando a mais gente sai do ouço. Brasil, né? Sim. E aí, pra O mim, na famoso verdade, sonho americano, né? é, Uhum. o sonho americano. Que aí, na verdade, o que me fez, na verdade, escolher o Canadá foi a clareza, assim, do processo de imigração canadense, sabe? O tanto que é mais simples, mais evidente, assim, do caminho de chegar aqui como imigrante, trabalhador temporário, até realmente virar cidadão, Parece ser sabe? muito Eu sempre... incentivado, né? Assim, o governo canadense parece que incentiva muito. Sim, sim, Muito bem colocado, cara. Isso fez muita diferença pra mim também. Embora, no meu caso, o Canadá me escolheu, né? Eu tava mandando currículo pra todos os lugares do mundo, o Canadá foi o que me chamou primeiro. Que Ah, me chamou mandar com uma boa pra oportunidade. China, não mas... queria nem saber. Mas. Não, a China eu não cheguei a tentar, não. Eu cheguei a tentar alguns países da Europa, Estados Unidos e tentei uma vaga no Canadá, que foi a vaga certa. Mas, cara, Pô, hoje eu agradeço muito ter escolhido o Canadá, pelo Canadá ter me escolhido, porque meu processo de imigração foi tão fácil, tão simples. Eu pois tenho é. amigos que foram para os Estados Unidos na mesma época que, assim, estão até hoje. Eu resolvi o processo inteiro em 1 ano e meio. E tem gente que tem 4, 5 anos e até hoje está tendo que renovar visto de trabalho, sofrendo com. Não sei se a empresa vai sponsorar de novo, não sei se eu vou conseguir a É, pontuação certa. é uma coisa a se pensar, né, na escolha do país. Eu sei que os Estados Unidos com certeza tem um processo de visto complexo. Existem países mais difíceis. Já ouvi falar que Israel também tem um processo bem complicado. E, cara, tem outro fator também que é um fator que pouca gente considera, é como o país lida com imigrantes, cara. Porque nos Estados Unidos, dependendo do lugar que você estiver, pode dar um pouquinho de trabalho, porque a galera não é muito fã de imigrante. A galera sempre vai olhar pra você como o imigrante. Enquanto aqui no Canadá, pelo menos aqui no lado de Vancouver, que é o lado que eu conheço, eu sei que grande parte da galera é imigrante. Então, a cultura já se desenvolveu ao redor do imigrante, ao redor de quem não é local e de quem está aprendendo tudo, de quem não tem o inglês perfeito, e todos os sistemas funcionam bem, porque eles sabem que quem está usando esses sistemas, quem está usando os serviços, não é alguém que fala inglês fluente, não é alguém que está aqui a vida inteira. Exatamente, exatamente. Eu acho que o Canadá é acolhedor em todos os aspectos, né? Desde o lado do governo, tem realmente os programas já funcionando, redondo, de maneira clara, né? E as esperas não são nem tão longas assim, né? Até a população realmente, que é realmente acolhedora se for comparar com outras alternativas, né? Porque a gente sabe que tem outros lugares do mundo que é bem mais difícil, né? Ah, sem dúvida. Ainda mais quando a gente compara com a nossa cultura, né? O brasileiro é diferente. Cara, você falou sobre. Você, Diego, comentando sobre a transparência do processo de imigração canadense. Para quem quer, né? A pessoa que tem esse desejo de ir para um outro país e talvez esteja considerando o Canadá, qual que seria assim, o primeiro passo, a primeira coisa a se fazer? Posso complementar a pergunta? Diga. É, Bora. que eu imagino que ele vai falar alguma coisa relacionada à barreira linguística mesmo. Eu queria saber um pouquinho de como é que você venceu isso, né? É uma dificuldade para muita gente. Você estudou desde pequeno. Como é que foi também isso? Ah, boa, boa. Bom ponto também, um bom ponto que o pessoal sempre pergunta também. Mas então, basicamente, eu meio que. Eu nunca tive um inglês muito bom assim, não, sabe? O meu inglês foi meio trancos e barrancos que eu aprendi, assim, quando era moleque. E foi aquela coisa, né, pra história meio brasileira, um pouco classe média, que às vezes tem um acesso, às vezes, com um jogo, mas Verbo também to não era be tanta coisa na assim. escola. Então, eu sim, eu fiz escola pública a vida inteira, né, em Belo Horizonte. Então, era verbo to be, olha lá. Você Era estudou bem. onde? Eu estudei quando
quando eu era pequenininho mesmo, eu estudei no Pandiap Calógeras, ali na Assembleia, ali, sabe, na Praça Assembleia. Sei. Expandiar. E Fiz Enem depois eu fui para um mais famoso ainda, que é o Marconi, ali na Contorno. Esse é famoso também. Ó, Foi onde eu fiz, assim, o meu ensino primário e o ensino médio. E depois eu consegui entrar para a faculdade estadual também, que não foi fácil. Tive que se preparar bastante, estudar bastante para o vestibular, mas consegui. Na minha época dava para fazer. Não sei como é que tá hoje em dia com a história de Enem e tudo mais. Mas aí eu tinha realmente bastante dificuldade com a língua, sabe? A gente não tinha contato, né? E a gente não tem tanto contato com o estrangeiro, morando em Belo Horizonte, né? Não tem tanta coisa assim. Então foi realmente o pouco que eu tinha, assim, de base, eu fui tentando construir em cima, né? Aí, depois que eu realmente comecei a trabalhar com programação e comecei a ter mais condições, aí eu lembro que no último ano, antes de eu mudar, eu consegui pegar um cursinho, aí eu fazia, acho que era chamava Greenwich ali, acho que era perto onde eu trabalhava, saca? Mas é cursinho normal, sabe? Cursinho básico, tradicional assim, mesmo. pra dar pelo menos uma base, uma segurança, né? Que aí ajudou muito na hora de fazer realmente entrevista, porque acabou de fazer entrevista, né, com a empresa, para conseguir. A empresa, na verdade, fez o sponsorship, assim, né? Então eu vim com o visto de trabalhador temporário. É, então eu tinha que conseguir pelo menos fazer o mínimo ali, né, com a entrevista. O processo do Canadá, hoje em dia eu conheço mais de longe, né? Já faz muito tempo já, né? Eu, inclusive, tem uns 3 anos que eu tirei a cidadania já, então já. E eu até enrolei para tirar a cidadania. Pô, que Normalmente dá para massa, ser bem cara. mais rápido. Que quem vem realmente com muita pressa de conseguir tudo, eu acho que dá para tirar a cidadania canadense, acho que uns espaço de 5 a 6 anos. Pode depender um É pouco da rápido. província também. É muito rápido se você for pensar, né? Que isso, cara. Se for comparar com outros países, pô, 3 anos de PR já dá, ou seja, quem veio trabalhando na área de software geralmente consegue uma residência permanente com 1 ano e meio, e mais 3 anos já tem a pontuação, o tempo de casa para se tornar um canadense. Para poder entrar com o processo, né? Aí depois tem o tempo do Isso. processo também e tal. E assim, depois de Covid e tudo mais, tem ficado mais lento, né? Mas eu sei que o Canadá em si, hoje em dia, o que eu ouço falar assim é que as portas de entrada legal são realmente o trabalhador temporário, sabe? Que você conseguir realmente uma empresa que banca o sponsorship, assim, do visto de trabalhador temporário. Ou senão, eu sei que tem muita gente que vem, às vezes, consegue o parceiro, sabe, vir fazer uma faculdade aqui. Às vezes, muita gente vem fazer um doutorado, às vezes fazer uma pós, né, depois da faculdade. E aí, o parceiro dessa pessoa consegue ter um visto de trabalho aberto, ou de estudo também, se quiser. Mas, assim, geralmente, o que o pessoal faz é que um estuda e o outro trabalha, né, para conseguir se manter. eu tenho Então, um eu casal vejo de que é amigos uma. que foi nessa pegada. Muito brasileiro tá vindo pra cá assim agora, sabe? Porque é uma coisa que consegue sair mais rápido. Porque antigamente, antes de eu vir assim, o pessoal fazia muito aqui pro Quebec, principalmente, um lance que era já para vir como residente permanente, saca? Era uma migração que o Quebec meio que filtrava as pessoas mesmo. Você mandava seu, tipo, um currículo, assim. Era E um aí programa tinha do várias governo, não era? etapas, era longo. Era um programa do governo, era bem longo, assim. Levava, tipo, uns 2 anos para a seleção. Só que aí, com o tempo, isso foi ficando tão longo, tão longo. Hoje em dia eu nem ouço mais, gente. Ouvi falar de gente chegando por esse processo. Porque tá tão longo, que quem quer vir realmente arruma um outro jeito, sabe? Procurar empresas que estão patrocinando mesmo esse processo de migração, né? Ou tentar pela via, às vezes, do estudo, que é um jeito Uhum. legal também de conseguir um visto legal, assim, e ficar os dois com uma condição legal no país. Só tocando um pouco no assunto do inglês, cara. É, uma coisa que eu aconselho para quem tem interesse, o primeiro passo seria saber falar o idioma, então estudar inglês de alguma maneira. Hoje tem tantas maneiras gratuitas ou até mesmo de baixo custo para estudar online que não é barreira mais para ninguém, nem barreira econômica para ninguém. Qualquer um consegue estudar inglês hoje. E além disso, cara, saber conversar inglês, o inglês de cursinho é uma coisa, agora saber trabalhar inglês é outra. Saber se comunicar num chat, saber mandar um e-mail, isso é muito importante, faz muita diferença na hora de entrevista, na hora de conseguir um emprego. Então eu aconselho quem tem interesse de vencer essa barreira do inglês, se envolve num projeto open source, se envolve em algum projeto
aberto, livre, que qualquer um pode participar, só para ter essa vivência do inglês, só para ter que se comunicar em inglês, só para ter que fazer uma pergunta, ler um issue em inglês, ter que resolver um problema, explicar como foi a solução. Isso são coisas que eu fui aprendendo na marra aqui, que eu não usava no Brasil. No Brasil eu só trabalhei em empresas que todo mundo falava português. Mas quando eu comecei a trabalhar fora, eu senti que isso é algo que eu poderia ter me treinado um pouco mais. Muito legal, viu, Com Diego? certeza. Só complementar, eu tô bem confortável aqui de falar que eu com certeza tenho o pior inglês dentre os quatro que estão conversando aqui. E, cara, uma coisa que me faltou mesmo foi essa exposição. Tipo assim, eu fiz curso pra caramba, eu tenho uma noção muito boa, só que eu nunca pratiquei de verdade, realmente, assim, na prática, sabe? Então, uma dica legal de pegar um projeto é, aberto aí e começar a testar e botar a cara mesmo. Porque não tem, eu particularmente acho que não tem outra forma de aprender a não ser levando a sério, tipo assim, batendo cabeça, tentando, errando. Acho que é a melhor forma mesmo. O que vocês acham? Com certeza. Eu posso complementar um pouco também com a minha experiência pessoal, assim, porque eu acho que realmente vocês tocaram um ponto essencial. O mais importante é a imersão, é realmente estar dando a cara a tapa, né? E aí, uma coisa, para começar mesmo, uma coisa que eu, por exemplo, antes de ir também fazia muito era ver seriado, sabe, tirar legenda aí. Sabe, vai ver Friends sem legenda, eu falo o básico aí, ó. Tá funcionando desde os 90. Isso dá certo, é uma introdução boa realmente para acostumar seu ouvido um pouco com o inglês, né? Porque aprender língua, assim, aí eu falo mais da minha experiência com o francês também, que era outra que eu queria emendar. Porque, na verdade, quando eu vim para cá, eu vim para Montreal para aprender francês. Era outra parte da minha decisão também, de por que, depois que eu escolhi o Canadá, por que eu não ia para Vancouver ou Toronto, né? Toronto, na verdade, é a maior cidade, então seria uma escolha mais evidente assim. E eu preferi Montreal justamente pela oportunidade de poder aprender uma terceira língua, saca? Bem mais legal, pô. Vamos sair do Brasil, vamos aprender duas também, pô. Então, eu meio que vim com a cabeça de realmente aprender o francês, na verdade. Aí, a agência que eu entrei, realmente todo mundo falava francês. Eles tinham até muito imigrante da França, assim, também, sabe? Que vem pra cá. E aí é legal porque eles estão na condição de imigrante, eles estão fora do país deles também. Então, é mais chance, assim, de você começar a conectar mais fácil, né, com o pessoal que... Porque o pessoal realmente local, assim, que já tem família, já tem amigo desde pequeno, é mais difícil de conseguir integrar, sabe? Então você acaba se integrando melhor com outros imigrantes mesmo. Ou muitas vezes até os amigos Cara, eu canadenses, sinto por exemplo, muito que eu isso tenho também. até hoje. Eu percebo Os que amigos, por até aqui exemplo, nos Estados Unidos, canadenses. as comunidades mais fortes, assim, que você vê são de imigrantes mesmo. A galera se Aham. une, né, cara? E brasileiro e francês dá certo, assim, é um amor e ódio, assim, que no fim das contas a gente se gosta, se entende. Aí um lance, por exemplo, de canadense, muitos, os canadenses mesmo que eu tenho amigo, assim, de anos já, são todos pessoal que veio do interior, saca? Tipo assim, é gente que vem, às vezes, do interior e não conhece ninguém em Montreal, e aí vai procurar fazer amigo também, saca? Mas quem nasceu e cresceu em Montreal, esquece, bicho, é difícil do pessoal ser... E aí pensa bem, até se a gente se colocar no lugar também, né? A gente tá, às vezes, morando na mesma cidade desde sempre, sei lá, vamos supor, teoricamente, em BH. Você não vai estar todo dia pronto para ir ver, às vezes alguém está chegando no interior, né? A não ser que vai ter situações que, aí É, fica conhecendo, às vezes, em um cursinho, e aí, pô, o cara é realmente gente boa, e você vai convidar uma vez para sua casa. Mas tudo tem que construir, tem que ser ao longo do tempo, saca? é. Então, Até quando você é chegar imigrante ao é ponto de difícil. convidar o cara pra fazer parte do seu grupo de amigos, acho que demora um Exato, tempinho. E é raro. exato. É a Então, construção de relacionamento, né, cara? É longo prazo mesmo. o importante é a imersão. E aí, quando eu cheguei aqui, eu realmente até a cara a tapa falei para todo mundo da empresa assim, olha, eu quero aprender francês. Eu sei que o inglês eu tô até me virando melhor e tudo mais. Qualquer coisa, se tiver alguma coisa essencial, a gente faz o fallback aí pro inglês. A gente, se tiver alguma coisa que não esteja claro, a gente vai pro inglês e tenta clarificar só para ter certeza que eu tô conseguindo fazer as tarefas, né? Mas no mais, eu meio que fui dia a dia realmente tudo em francês, saca? E Muito aí é legal, loucura, cara. bicho. Aí eu chegava no Cara, final do dia, minha cabeça explodindo, assim, durante os primeiros 6 meses, assim, era puxado. nossa, eu sei exatamente como que é, cara. Você foi sozinho pro Canadá? Você tem família? Você construiu família aí? Então, eu, na verdade,
eu sou casado e eu casei com a minha esposa, que era, na verdade, minha namorada da época. Já tem, então, Pô, legal. mais de 13 anos. Mas acho que a gente já tá 15 anos juntos já. Então, mas na verdade, quando eu vim sozinho. Eu vim realmente para trabalhar, eu vim meio que para testar também, que se eu ia gostar, se ia dar certo. Aí, como acabou dando certo, ela acabou vindo também, acabou se juntando a mim aqui, e a Que massa. gente acabou voltando também para BH para casar em BH, né? E depois voltamos para cá definitivamente. Então, mas uma coisa que fez bastante diferença assim também foi a idade também, saca? Eu imigrei no começo dos meus 20, né? Eu tava com 23. Então também é fato de você estar mais novo. Você pode É, gerenciar um risco maior aí, né? assim, não querendo desencorajar ninguém, mas agora que eu tenho filho e com 30 anos nas costas, eu sinto que as coisas ficam um pouco mais difíceis, sabe? As Apesar prioridades de que mudam, filho, né? prioridades mudam, mas até que filho também é uma coisa legal, sabe? Filho também acaba abrindo muita porta de interação social que Nossa. normalmente você não tem também quando você não tem filho, né? Não, eu tenho minha vida antes e depois dos meus filhos. Eu tenho 2 garotos, um de 4 Aham. e um de 2,5. E pra mim, assim, foi uma experiência de mudança total de vida mesmo. O Diego também é pai recente. Bem recente. Minha filhinha tá com 1 mês e 1 semana. Ó, São parabéns, coisas nós. a se pensar, né? Valeu. A ponderar para tomar uma decisão dessa de carreira, né? Pô, vou ir para um outro país. Eu costumo falar que a pessoa tem que pensar primeiro no propósito de vida dela, o que que ela quer construir para a vida dela. Ela tem família, ou quer construir família, o que que ela pensa para a vida dela no longo prazo antes de tomar uma decisão dessa. É, exatamente. É um ponto bom que eu sempre coloco quando eu converso com as pessoas sobre esse assunto também, que eu acho que é uma decisão pessoal, sabe? Antes de ser uma decisão profissional, porque é uma escolha de vida, Exatamente. né? É uma escolha de vida. Você Isso. vai realmente perder, né? Perder, assim, você vai, dando tudo certo, é um bom investimento, mas é um tempo da sua vida que você está investindo ali e que não é investimento infalível, saca? Conheço muita gente que vem e volta, né? Porque acaba achando difícil. Por mais, assim, que eu Também. acho que tem vários pontos bons aqui, legais, mas tem dificuldades também, sabe? Às vezes não se adapta ou não veio com uma expectativa, a expectativa não foi, sei lá, atingida. É normal. Cara, eu queria fazer uma pivotada aqui de assunto. Você já trabalhou em empresas muito grandes e em nichos diferentes. Você trabalhou no NPN, você trabalhou no GitHub e agora você está na Google. E além dessas 3 empresas que eu mencionei, você tem várias outras empresas no seu currículo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que foi essa transição de carreira, as mudanças que você teve no início da sua carreira, o que que te fazia, o que que era o seu norte para uma tomada de decisão de, vou sair dessa empresa, vou para outra, até você chegar onde você está agora na Google. Sim, boa. Olha, deixa eu ver, eu posso começar falando um pouco mais high level, assim, um pouco mais uma visão geral da coisa e depois a gente pode entrar em detalhes se tiver, assim, curiosidade, às vezes, de cada situação, cada empresa, né? Mas, de modo geral, eu sinto que eu já vivi todo tipo de experiência, assim, do motivo pelo qual trocar. E eu acho que, querendo ou não, o mercado mesmo de tecnologia que a gente trabalha acaba empurrando a gente a ser meio necessário trocar, sabe? Para não estagnar em um número certo de anos. Eu acho que aí a quantidade de anos vai variar um pouco de cada pessoa. Eu tenho uma média aí, sei lá, de uns 3 anos por empresa. Então, enfim, eu evito qualquer tipo de julgamento. Eu acho que quem às vezes precisa trocar mais rápido para poder alavancar a carreira, eu acho que pode ser super importante, sabe? Pode ser fundamental. Às vezes, quem quer realmente construir uma carreira sólida numa empresa só, uma reputação, também acho que é super válido. E assim, e os motivos também, cara, eu já tive vários. Eu já mudei realmente por causa de salário, realmente. Eu já mudei até por condição profissional mesmo. Por exemplo, o meu retorno, quando eu estava voltando, é, teve um momento em que eu voltei pro Brasil para poder casar, que eu mencionei já, né? E aí foi uma decisão pessoal, saca? E aí eu acabei até trampando no Brasil de novo. Tive uma experiência bem legal numa agência de publicidade mais tradicional, de Belo Horizonte. Só que aí na volta pro Canadá, eu tava procurando realmente uma coisa, maior estabilidade possível, saca? Então, eu acabei escolhendo, assim, eu acabei fazendo uma bateria de entrevistas de novo, quando eu voltando pra cá. Só que aí já era mais simples, porque eu já era residente canadense e tal.
E aí eu escolhi realmente mais pelo aspecto um pouco de segurança, e assim, e também dentro do que estava disponível, porque eu estava voltando pro mercado de trabalho daqui, sabe, que eu tinha ficado fora durante 2 anos, então limitou um pouco mais a minha pesquisa, assim, e aí depois disso eu tive experiência, por exemplo, de trocar realmente por causa de salário, saca? Assim, ó, a empresa tá oferecendo mais grana, eu senti que eu tô estagnado Você viu salarialmente. que o E seu valor de mercado estava maior do que aquilo que você estava recebendo, né? Exatamente. Por exemplo, eu também já cheguei a viver a experiência de trocar realmente, não por causa do salário, saca? Tipo, assim, pessoalmente, eu posso até falar, a experiência do Google agora é uma coisa bem equivalente, saca? É o mesmo posto que eu tava dentro do GitHub também, e foi uma coisa realmente mais um movimento de carreira que eu quis, saca? É uma empresa que eu sempre admirei, que eu sempre quis ter a experiência de trabalhar para o Google, saca? Então, eu meio que tomei uma decisão muito mais que eu sinto profissional, saca? Não, sem maiores impactos, assim, no resto da minha vida pessoal e profissional, saca? Mas, assim, eu acho que profissionalmente, justamente, a minha carreira vai abrir muita porta lá na frente, mas foi mais um movimento lateral, saca? Eu queria ter essa experiência de trabalhar no Google. Então, meio que acho que eu já vivi um pouco de cada experiência dessa, sabe? De ter um motivo por que trocar e eu acho, assim, que eu não tenho julgamento nenhum sobre quando as outras pessoas também, né, decidem também mudar, cada um tem seu motivo válido, né? Claro, cara. E já que você tocou no assunto do Google, quero te perguntar, todo mundo da área de tech já sonhou algum dia em trabalhar no Google, né? Eu sei que você entrou há pouco tempo, mas eu queria que você falasse um pouco do que você tá achando da cultura do Google, que é o que geralmente é mais famoso do Google, é a cultura de engenharia do Google, que é bem, bem forte. E uma coisa que eu reparei, e que eu sempre pergunto nas entrevistas, quando alguém me entrevista, eu quero te perguntar também, é que a maioria das empresas que tem uma cultura forte, a gente consegue resumir essa cultura com uma palavra, um termo. Por exemplo, no Facebook, o termo é autonomia, onde eu estou hoje na Sony Pictures é ownership, que é você é dono do que você faz. Na Amazon, eu sei que a cultura é trabalho, 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 trabalho. Como você definiria a cultura do Google aí? O que você está achando até agora, cara? Ah, pois é, então, uma coisa que eu acho legal, para já entrar na questão da cultura, depois eu falo um pouco também do meus primeiras impressões com esse comecinho, mas o que eu acho, assim, que é bem legal e que eu acho que saltou os meus olhos, assim, como principal, como aspecto cultural mesmo, é o respeito, eu diria, saca? Que aí, inclusive, recentemente, eles mudaram o slogan da missão do Google, costumava ser Don't Be Evil, né? E agora, na verdade, eles substituíram o Don't Be Evil por acho que são umas 3 frases, que é basicamente respeite o usuário, respeite a oportunidade e qual que é o último? E tem o último respeito no final. Então, mas é basicamente uma cultura de respeitar, saca? Tipo assim, respeitar o usuário que está usando o seu produto, respeitar também a oportunidade que tá, entendeu? Porque que ela é uma empresa de capital aberto, então tem também que ter o respeito pela oportunidade que a gente está tendo de trabalhar e produto e de tentar ser o melhor ali no que a gente está fazendo. Então, eu acho que me marcou assim mesmo, como sendo um meio que é a cultura da empresa, saca? Uma cultura muito de respeito. E aí você vê que traduz em outras áreas, saca? É uma empresa que é conhecida também de ter um ótimo equilíbrio aí de trabalho e vida pessoal, né? Então, eu acho que essa cultura do respeito, ela meio que transparece pro resto de tudo que é feito dentro da empresa, né? E aí, eu acho que o que mais me impressionou, assim, eu tô terminando agora o primeiro mês, um pouco mais de um mês, mais de uma semana já que eu comecei. E o que é impressionante, né, é realmente o tanto que é uma empresa gigante. Eu acho que, mesmo quando eu trabalho no GitHub, o GitHub dentro da Microsoft ainda é muito isolada, saca? Ainda opera muito como uma startup. Então a gente ficava um pouco Uma isolado, empresa assim, dentro realmente da empresa, né, cara? Exato. Eu Então sinto que às vezes esse tipo de cenário gera até uma subcultura dentro da empresa. Você teve esse sentimento? dentro do GitHub, GitHub. você fala. É. Completamente, completamente. Ele era realmente uma empresa isolada, com uma cultura isolada, saca? Eles querem manter realmente. E a Microsoft, isso é realmente claro, assim, é público, sabe? Eles querem manter realmente a autonomia do GitHub enquanto empresa, saca? Para operar tanto o serviço como realmente os empregados e tudo mais. Então tem sim uma isolação, saca? Então o Google acaba sendo a primeira experiência realmente de uma mega corporação, saca? E aí. Por exemplo, foi quase um mês de onboard, sabe? Que eu tive agora de treinamento e que tinha sessões assim também
de treinamento. Agora tudo é virtual, né? Foi tudo por videoconferência mesmo. Mas para aprender realmente a trabalhar com as ferramentas internas, muita coisa dentro do Google, por exemplo, eles mencionam, muitas ferramentas foram criadas antes de existir os padrões que a gente usa, que todo mundo hoje na indústria usa, né? A gente está acostumado, todo mundo usa GitHub, todo mundo usa Git. Tipo assim, mas quando o Google começou, existia o Git no mundo. Eu acho que nem existia o Git ainda, e GitHub, com certeza não. E mesmo quando o Git foi criado, acho que foi em 95, ainda não era popular o bastante para ser adotado assim em massa por essas empresas grandes. Então, tem várias soluções internas para problemas que na indústria, de modo geral, a gente tem outras soluções, saca? Então, tem toda uma formação nessas ferramentas internas, como trabalhar. Então, é bem impressionante, é bem legal. Isso é interessante, né, cara? Muito massa Muita isso. coisa que a gente toma como padrão de mercado foi inventado nas grandes corporações. E com certeza os próximos padrões já estão sendo desenvolvidos, né? Então já deve ter muita coisa que você usa no Google hoje de ferramenta ou de padrão ou de princípio de software que a gente não está nem sabendo ainda. Que daqui a alguns anos provavelmente ou vai virar algo open source ou alguém que saiu do Google vai fundar uma versão open source e todo mundo vai ficar sabendo como funciona, né? Exatamente, acontece muito também. Cara, como que foi o seu processo na Google? Você pode compartilhar um pouco sobre as etapas que você passou, ou talvez como que você se preparou? Posso. Que o processo do Google é bem lendário, né? Eu me preparei bem, assim, que eu famoso. sabia que... Famoso, né? Grande reputação precede, né? Então, mas na verdade, eu consegui, na verdade, um referral de uma das pessoas que trabalha comigo dentro do projeto do Node.js. Inclusive tá aí, esqueci de colocar na parte da introdução lá, que eu sou colaborador no projeto Node.js. Então, e foi inclusive através disso, sabe, que surgiu a oportunidade. Foi realmente um dos colaboradores que me chamou, que estava com a oportunidade legal na equipe, que trabalha próximo da equipe dele, não é direto. E aí me convenceu, saca, porque eu sempre tive muito medo do processo. E assim, muita gente pode se identificar também, e eu sou ele. E eu tava nesse mesmo ponto. Eu ia fazer a entrevista do Google nunca por mim, sabe, por conta própria, porque eu tinha muito medo. E eu sabia que ia ser estresse e que a chance de dar errado é muito grande. Estatisticamente, né? A maioria das pessoas que fazem não vão passar. Cara, já que você Então, falou de estatística, eu vou te interromper só para falar isso. Eu li outro dia que 0,3% das pessoas que aplicam são as que são aceitas. Não me surpreenderia. Vou dizer assim, vou colocar desse jeito. Porque realmente é bem difícil. E aí, o que eu fiz foi realmente tirar bastante tempo para poder fazer a preparação, saca? Quanto tempo mais ou menos você tirou? Olha, eu acho que assim, do momento que eu entrei mesmo Porque assim, quando eu realmente tive o primeiro contato de conversar, esse colaborador me contactou, e aí o recrutador do Google entrou em contato. Então eu meio que levei um mês só da preparação final, sabe? Mas eu recomendaria para qualquer um que realmente sonhe, seja realmente ir trabalhar no Google, Facebook, ou Apple, Microsoft, essas empresas grandes, de já começar um esquema de... Assim, tem que saber que cada uma delas tem seu processo particular, né, a cada uma delas, mas de modo geral eu sei que tanto o Google quanto o Amazon quanto a Facebook, né, Meta agora, são muito fortes na questão de fazer ali o whiteboard, né? E aí hoje em dia pelo menos é virtual, o que eu acho que já ajuda bastante. Mas ainda assim é bem precário. Por exemplo, o código que eu escrevi é tudo, não todos, agora teve algumas entrevistas que começaram a inaugurar um sisteminha um pouco melhor, mas a maioria foi Google Docs. Você está escrevendo ali, não tem formatação nenhuma. Você está escrevendo ali function, de repente o Google Doc ele já põe ele faz a capitalização ali, o function cara. fica com letra maiúscula, você vai ficando assim. Eu fiz um processo assim, eu fiquei aterrorizado. Foi É, Google Docs total. Então, e aí, por isso que tem um aspecto de preparação que é muito importante para esse tipo de processo, porque existe uma metodologia, saca? Uma metodologia de preparação, de estudar para isso, que é realmente você tentar trabalhar. Você tem que praticar muito esse estilo de problema que eles vão perguntar, né? Como é que resolve ali uma árvore binária? Tá com um problema aqui, como é que você corrige? E esse tipo de problema muito vago, eles têm realmente um método, saca? Que já é até muito conhecido na indústria, assim. Você realmente pegar o problema que é muito vago e tentar quebrar em pequenas etapas, tentar realmente começar a chegar à solução
E tudo isso, às vezes, numa visão geral, antes de começar a escrever o código, sabe? Então, assim, eu, por exemplo, dentro do Google Docs, eu até colocava ali antes algumas frases, sabe? Colocando meio que o pensamento, a corrente de pensamento, como é que eu estou tentando pensar ali em resolver a solução em uma forma mais de prosa ali, de texto, né? Para depois que já tiver conseguido evoluir um pouco ali com o algoritmo na minha cabeça, depois que já tiver uma solução realmente viável, começar a escrever o código, saca? Não dá para tentar chegar maluco escrevendo código direto. Igual louco, cuspindo código na tela. Aí é Que praticar não dá Leet certo. Code, HackerRank, essas ferramentas, né? Acho que é uma das principais coisas que eles querem avaliar também, né? Porque o seu código ele tem que não só funcionar, mas ele tem que ser entendível, né? Você tem que conseguir passar a informação de como você resolveu e de como dar manutenção no que você resolveu para quem lê o código depois. Então, quem chega cuspindo o código com Exatamente. variável sem nome e de qualquer jeito pode resolver o problema, mas não vai passar na entrevista. Exatamente. Então, tem vários detalhes. E é bom, quando você vai fazer a preparação, quando você começa a estudar mesmo, aí é legal que você vai sempre estar vendo esse tipo de lembrete, assim, né? Olha, é importante, bem importante que suas variáveis não sejam só A e B, e seja completamente ilegível, porque isso aí vai te dar, vai cortar ponto na solução. Então, todos esses métodos, assim, quando você vai fazer a preparação, é legal ter esses lembretes, sabe? Aí, o que eu posso deixar, às vezes, de recurso, assim, de sugestão, que eu pessoalmente usei, foi aquele livro mais famoso de todos. Eu acho que esse aí já é batido, assim, todo mundo fala, mas vale a pena mencionar, que é o Cracking the Code Interview. Esse é Eu um esqueci o clássico, nome né? da moça, mas é um clássico, é fácil de achar aí, de colocar como referência depois em descrição. E se não usar muitos sites, eu lembro que eu usei o LeetCode, que é um site bem famoso, eu acho que HackerRank, qual que foi o outro? E teve algum terceiro também, mas esses sites que propõem esse estilo de pergunta, que é o estilo que é feito na entrevista da Google, Amazon, para você ir fazendo a preparação, saca? Porque aí quando você fez assim, umas várias dúzias desse estilo de pergunta, aí seu cérebro começa tranquilamente a ficar um pouco mais confortável, mas eu sou alguém que eu sempre fui bem reticente com esse estilo de entrevista e acho que mesmo depois de ter conseguido, ainda continuo sendo. Cara, por que você acha que a Google e outras empresas aplicam esse modelo de recrutamento? Eu acho que sim, né? Você tem que ter um modelo, você vai ter que ter uma estrutura, uma logística para poder passar o tanto de gente que tem para passar a entrevista também, né? Na pipeline. Criar um filtro, né? Criar um filtro, você tem que ter, né? E assim, eu acho que o Google, por exemplo, é muito cultural, né? Eu acho que vem realmente de muito, muito tempo atrás. Eu acho que se a Google tivesse sendo criada hoje em dia, eu acho que eles não teriam o mesmo estilo de entrevista, sabe? Eu acho que é muito da época, assim, também. Faz E sentido. eles foram muito eles foram muito precursores, eles tinham que criar alguma coisa. E aí eles acabaram criando. Assim, e eu, inclusive, eu vou falar que hoje em dia, foi até uma coisa bem mencionada assim, para os recrutadores do processo, que hoje em dia o processo é bem mais light, assim, as perguntas são bem lógicas, bem pé no chão, assim. Por exemplo, quando você vai fazendo preparação do HackerRank, do LeetCode, são perguntas que seriam o nível fácil ou no máximo médio, sabe, dentro desses sites de preparação. Já foi muito pior antigamente, que eles têm um exemplo que eu já vi mais de uma pessoa dar, é que antigamente eles tinham umas perguntas completamente abstratas, completamente malucas, e aí o exemplo que eles sempre dão é uma bolinha de golfe, tem tal diâmetro, tal tamanho, como é que quantas bolinhas de golfe seria necessário para encher um elevador de tal diâmetro? E aí você tem que calcular. Nossa, cara. Então, esse tipo de pergunta ultra abstrata e super complexa, e meio até geometria demais nesse caso, né? Não é mais o caso, saca? Realmente é bem focado agora em fundamento realmente de ciência da computação. Então, eles passam lá realmente o material para estudar. Uma coisa legal também mencionar. Quando eu fiz a preparação, eu acabei fazendo a preparação para o Facebook também, para o pipeline da Meta. Aí foi mais eu que acabei respondendo a um dos recrutadores, que tinha sempre e-mail chegando de recrutador lá.
Aí eu acabei respondendo porque eu sabia que é uma coisa que todo mundo recomenda também. Todo mundo fala assim, todo mundo fala como se fosse uma... Mas eu falo assim, quando eu falo todo mundo fala, eu quero dizer que é uma coisa que é comentada dentro dos círculos de programação, assim, de quem está preparando para a entrevista, de que é legal você fazer mais de um, porque, inclusive, cada empresa vai te passar um material de estudo, e eu achei, inclusive, que o da Meta foi bem legal, que eles têm um material de estudo bem legal, e a Google também passou, sabe? Todos E você eles têm acaba um aproveitando material. um material pro outro também, né? Exatamente, aí é o tempo, né, o estudo que Exato. você fez que se aproveita, e aí você consegue E aproveitar o material também. isso para essa parte técnica, eu acho que as pessoas têm meio que uma noção, assim, é o que você falou, cracking the code interview, praticar lead code, é por aí. E como que você se preparou para a parte mais de comportamental, para estar ali numa entrevista, sob pressão, falar sobre sua carreira, a parte não técnica? Então, eu acho que essa parte era uma parte que eu era mais beneficiado, sabe? Essa aí eu acho que foi mais natural para mim. Porque, inclusive, no meu, na minha experiência aí com o NPM antes, eu estava trabalhando muito direto contato com o público, saca? E aí, inclusive, já tinha até... A gente rodava umas reuniões semanais de interação com a comunidade. E eu estava sempre já interagindo com outros também, com outros projetos, sabe? Tinha interação também com o Node.js. Então acaba que eu acho que eu já estava mais natural, saca? Para realmente ter a parte comportamental e de realmente cultural ali, né? E chegar também e conseguir já chegar meio que expondo meus pontos de vista e não ficar tão travado, né? Eu acho que, por exemplo, é uma coisa que no começo da minha carreira eu tinha mais dificuldade, que era a questão de timidez, né? Eu bem tímido, assim, quando eu era mais novo, Muita quando eu gente comecei na lida com carreira. isso. E aí, quando eu fui passar esse processo todo bem lá na frente, né? Eu já tenho, 16 anos aí de experiência de carreira e acho que o momento já é diferente, sabe? Que ajuda também. Acho que a experiência toda que eu já tive aí no passado acaba que ajuda. Mas meio que é uma coisa que, no meu caso, foi mais... eu fui quebrando, vencendo essas barreiras todas. Foi a vida, né? Foi realmente um passo de cada vez e melhorando. E acho que às vezes em algum momento ou outro pode ter tido estratégias realmente, sabe? Realmente procurar, como é que eu posso vencer uma timidez em tal situação e tal. E, e em outras é realmente vivendo e aprendendo, né? Cara, e se você pudesse apontar, sei lá, para quem está começando a carreira, assim, algumas qualidades comportamentais dessas aí que você já foi beneficiado, quais que você, sei lá, umas três que você poderia falar que são mais importantes? Acho que a comunicação, você citou aí que é importante, teria mais alguma outra? Eu diria a comunicação, eu conseguir realmente expor o seu ponto de vista. Eu diria assim, a empatia também é muito importante, sabe? Você saber, assim, com quem que você está falando, você ter realmente o respeito, assim, com todo mundo que você está interagindo, porque senão você pode fechar a porta sem querer, sabe? E, e isso pode se tornar um obstáculo para a comunicação bem grande também. E ainda mais, eu acho que, às vezes, até vivência é um pouco cultural também, sabe? É um pouco do... Quando você tem bagagem também, sabe? Você acaba conseguindo relacionar mais facilmente com diferentes pessoas, sabe? De diferentes círculos. Sabe? Acho que quanto mais coisa você vive, quanto mais cultura mesmo você tem, assim, absorve das coisas, acho que fica mais fácil também se O open relacionar source com... te ajudou de alguma forma com isso? Você falou sobre Ah, exposição, trabalhar com diferentes pessoas. olha, eu acho que sim. Eu acho que sim, de maneira bem direta. Bem direta, assim, que eu acho, assim, que se eu tivesse realmente que nomear mais, eu diria mais a minha experiência de vida aqui, sabe? Conhecendo tanta gente diferente, conhecendo coisas diferentes, assim, sabe? É, mas o open source complementou, eu diria, sabe? Eu comecei a fazer o open source mesmo muito como projeto individual, sabe? Eu comecei bem e, olha, fiz uma coisa legal aqui, vou colocar. Aí acho que. Aí depois apareceu o GitHub, fiquei conhecendo o GitHub, vou colocar no GitHub, vou fazer isso agora. Agora eu já sei, toda vez que eu fizer alguma coisinha, eu já coloco lá. Aí eu comecei com um aspecto mais individual, sabe? E aí levou bastante tempo a realmente chegar até o ponto de ter feedback, né? De ter gente interagindo e tal. Então, foi coisa que levou bastante tempo. Mas daí também eu acho que o fato de eu ter tido essas experiências um pouco mais individual na minha, pelo menos eu criei meio que um fundamento bom para quando eu comecei a interagir com projetos maiores, que nem quando, por exemplo, acho que minha primeira experiência com projeto maior foi
ter participado com o Yeoman, sabe? Aquele gerador de Nossa, template, lembro demais, JavaScript. cara. E tal, foi o primeiro assim que eu comecei a interagir, participar, e mandei por request, e aí eu acho que o fato de eu ter experiência, o fundamento ali já trabalhando com um pouco de open source, mesmo que seja na minha, mesmo que seja individual, já ajudou, saca? Quando eu realmente comecei a dar a cara a tapa com a comunidade, e aí acho que acabou adicionando um pouco também, sabe? Mas não sei se foi tanto assim também. E com certeza foi uma progressão, né? Você não teria participado de projetos grandes como o NPM e dado sua cara a tapa se você antes não tivesse feito para casa e desenvolvido em projetos pequenos, participado de projetos pequenos, né? Com certeza foi uma evolução que te fez ter a coragem de investir em algo um pouco maior. Eu acho que, no meu caso, eu fui fazendo bem gradualmente, assim, sabe? Bem gradual, que nem eu falei, eu comecei com pequenos projetos individuais, e aí eu fui pegando jeito, e aí eu comecei a participar um pouco mais em projetos maiores, que já tinham comunidade envolvida. Então, eu acho que, assim, o principal realmente foi a comunicação, sabe? Quando você entra nesses projetos grandes, e você saber comunicar com o pessoal, porque a grande parte do projeto open source é realmente a parte de conseguir comunicar, sabe? Com a comunidade que cria em torno desse projeto e tal. E eu acho que um foi ajudando o outro, sabe? Quando eu entrei, por exemplo, quando eu entrei para a NPM, eu já ter tido experiência com o Yeoman antes, saca? Já ajudou bastante. E aí, inclusive também, quando eu entrei para a NPM, eu já estava contribuindo também para o projeto Node.js. Então já comecei a ter uma pegada, ok, um projeto bem maior, já bem mais bem estruturado, como é que funciona. E, por exemplo, Node.js, ele roda muito questão dos grupos de trabalho, assim, sabe? Que eles organizam em torno de áreas específicas do projeto. Então, você começa a se integrar dentro de um grupo de trabalho, começa a ver, eu poderia compartilhar tal coisa aqui. Aí você vê uma coisa legal, às vezes, acontecendo dentro de um grupo de trabalho. Aí você levanta a mão, posso ajudar com isso. E você começa a participar mais. Então, quando você vai correndo atrás, quando você vai se aproximando, as oportunidades vão surgindo, sabe? Então, você consegue ir colaborando mais ou menos, assim, de acordo também com a sua vontade, né, de participar daquele projeto. E eu senti que foi uma coisa que um vai abrir uma porta para o outro, sabe? Porque aí, beleza, eu já estava participando no Node.js, eu acho que, inclusive, pode ter sido um diferencial. Eu não tenho confirmação de quando eu fui contratado pela NPM, que ainda era uma empresa, né? Era a NPM Inc. Eu tenho para mim que fez uma diferença, sabe? O fato de eu já ter tido essa experiência contribuindo para outros projetos open source anterior, ter aberto a porta para eu conseguir ser contratado para trabalhar realmente. Faz todo sentido. Com um projeto que rodava open source. O projeto já era 100% open source, eles precisavam de alguém que tivesse experiência, né? Então, uma porta vai abrir na outra. Uma coisa saca? que, para mim, era algo que eu pensava antes de começar a contribuir open source e que quebrou completamente esse tabu, é que eu ia postar uma sugestão ou postar alguma coisa e ela ia ser destruída, ia ser fuzilada porque não era bom o bastante, não era na qualidade que a galera esperava. A experiência que eu tive contribuindo para um projeto que não era meu, que foi para uma ferramenta, um framework da linguagem que eu uso, que é Scala, e eu fiz uma contribuição simples de documentação e a galera tava tão sedenta de gente ajudando que, assim, falou, você tá ajudando documentação? Toma aqui, ó, faz isso, faz aquilo, contribui com isso também, automatiza essa parte aqui. Já te recrutaram, Já recrutaram, né? sim, na cara. E no primeiro release que os caras soltaram, já tava lá, obrigado pela contribuição, Diego. Eu falei, poxa, cara, eu só ia corrigir uma linha na documentação, os caras já me deram um trabalho grande e aceitaram tudo que eu fiz, corrigiram o que precisava corrigir, e foi muito mais aberto e muito mais fácil de contribuir do que eu imaginei que seria. Rui, a gente está caminhando aqui para os finalmente e a gente tem aqui no podcast o que a gente chama de código de carreira, que é essa dica, esse insight que a pessoa atribui ao sucesso que ela teve na carreira até aqui. E você construiu uma carreira de sucesso até aqui, você mudou de país, você trabalhou em várias empresas, hoje está na Google. Qual que é o seu código de carreira? Se você tivesse que dar uma dica aí para o pessoal, deixar um insight para quem está talvez num processo de transição de carreira ou está estagnado na carreira, o que você diria para essas pessoas aí? Eu acho que o diferencial mesmo é a parte da empatia, sabe, da comunicação, que
abriu muita porta e ainda abre, sabe? Eu acho que é uma coisa que é um diferencial até nosso, assim, a gente não reconhece culturalmente, o tanto que o brasileiro ele tem essa vantagem, sabe? Da gente Verdade. ser um povo que é muito, sabe, expansivo, e a gente comunica, e a gente, sabe, a gente se vira. E quando você vem para uma outra cultura que não é assim, que você realiza a que ponto. Pô, eu era tímido do Brasil, eu era um moleque super tímido quando eu era pequeno, saca? E aí você realiza o tanto que é realmente um ponto forte, sabe? E se eu tivesse que escolher um ponto, eu acho que eu escolheria, antes de tudo, a empatia, realmente sabe comunicar, sabe, com as pessoas, eu acho que é fundamental. Uhum. E assim, e aí é lógico que tudo isso tem que ter um alicerce também em volta, né? De realmente ali, conhecimento técnico também, que eu sempre corri atrás, e etc. Mas se eu tivesse que definir um ponto como código de carreira, realmente seria empatia, comunicação, realmente saber ali respeitar as pessoas que você está interagindo, né? Sabe, todo mundo, eu acho que é essencial, assim. Verdade, cara. Eu Muito gostei de bom. uma palavra que você falou de brasileiro ser expansivo e da gente. O brasileiro é do resolve, né? A gente pega um problema, a gente resolve, a gente quer comunicar, a gente quer descobrir o que tá acontecendo. E eu vejo que eu não enxergava o quanto que a gente é assim, até eu ter saído do Brasil e vi o tanto que a galera não é. Eu falo, poxa, realmente isso é um diferencial muito grande que pouca gente conhece. E agora, cara, pra encerrar, tem Exato. algum assunto ou algum insight ou algo que você queria ter falado, queria ter abordado, mas ainda não foi tocado? Deixa eu ver. Pô, eu acho que nada assim particular agora não. Tem tanta coisa acontecendo. Eu tô no meio do. Assim, que acabei o board agora, tô Acabou de entrando mudar de na empresa. equipe nova, mas de modo geral eu tô bem empolgado, assim, eu diria, com o futuro aí do projeto Node.js. Acho que tem muita coisa legal acontecendo em volta, inclusive até a competição, né? Foi bem legal que anunciaram também, acho que algumas semanas atrás, um outro runtime para fazer competição também. Já tinha aí o Deno, né? O Dino. Que competição é essa, cara? Explica pra gente. Tem uma outra runtime em Ban.js ou Ban.sh, uma coisa assim, que é um outro runtime, igual o Node.js, sabe? E aí, só que o Node.js ele é o runtime que usa o V8 ali, o motor do Google Chrome, que roda o JavaScript, para você poder rodar isso na máquina, né? E eles estão usando um motor diferente, que é o JavaScript Core, que eu acho que na verdade é o motor JavaScript do Safari, se eu não me engano. E eles fizeram uma outra time, assim, com outros pontos mesmo. E aí tem até outro package manager também, saca? Então eu acho que tudo isso que acontece em volta meio que, sabe, acaba forçando, mas também motivando, acho que os contribuidores todos, sabe, tanto do Node como do NPM, para continuar evoluindo a plataforma, saca? E eu tô vendo que tem muita coisa legal acontecendo dentro dos projetos agora, saca? Tanto com a NPM, coisa até que às vezes que eu mesmo comecei. Tem um comandinho, ó, se é para deixar alguma coisa pessoal, então, a próxima. Bom, não, talvez a próxima versão, eu sei que eles ainda estão finalizando, mas tem um comando novo da NPM que vai sair, NPM Query, que eu trabalhei o meu último mês aí antes de trocar de empresa, que eu estou bem empolgado aí. É meio que um, um query language, assim, saca? Para poder, bem parecido com um CSS Selector, assim, para poder selecionar pacotes dentro do seu Node Module, saca? Dentro das coisas que estão instaladas. Ou se você tiver só um package lock também, pra você conseguir explorar ali os pacotes que estão naquele package lock file. Então, é uma feature, assim, última funcionalidade que eu trabalhei antes de sair, que eu tô bem empolgado também para Que ver, doido. para Massa. ver acontecer. E acho que os dois projetos estão inovando muito, saca? E acho que é um pouco resultado também da competição. Nem o próprio NPM também tem a competição do Yarn, do PNPM, e acho que o próprio Node, como plataforma, também está tendo outras competições legais agora, que acabam impulsionando, motivando a continuar inovando, saca? Então, acho que eu diria isso aí, pessoal, continuar de olho, que tem muita coisa legal para Bacana, vir. cara. E Muito o open bom. source, cara, é igual filho, né, cara? Você envolveu uma vez, você tem que cuidar até o final, né? Exato. Cara, algum livro aí, nosso tempo tá estourando, mas tem algum livro aí que você recomenda para nossa audiência que qualquer dev deveria ler? Algum livro? Bom, nesse minuto você me pegou. Cracking the Code Você me pegou Interview. desprevenido. Poderia ser mas um legal que eu gostei bastante, que mais de fundamento, assim, que eu li um tempo atrás, que também é clássico, seria o JavaScript The Important Parts. Acho que foi
foi um bem legal, que é aquele mais... Eu acho que é o primeiro do Douglas Crockford, eu acho que é o que todo mundo faz a piada, né? Virou até meme, que tem o JavaScript The Bible, que é tipo gigantesco, assim, um livro de referência de JavaScript gigantesco, e aí do lado tem, assim, Important Parts, aí é um livro pequenininho, bem mais resumido, tipo assim, olha, essa linguagem toda, o que salva é isso aqui. É até meme. A coleção do O'Reilly é famosa, né? Cara, eu queria te agradecer pela participação. Foi muito massa trocar essa ideia com você. Muito obrigado por ter aceitado o convite aí, ter conversado com a gente. Se quiser compartilhar aí suas redes sociais pra galera. Obrigadão, o prazer foi meu, valeu demais pelo convite. Se alguém quiser me achar, eu diria que porta de entrada assim, mais fácil é o Twitter, que eu sou bem ativo assim com todo tipo de atualizações lá. Eu tô sempre tentando compartilhar um pouco do que está acontecendo no Projeto Node.js, com o NPM eu também estava bem ativo, e espero que vou continuar assim também com os projetos novos agora na Google também. Então o Twitter é o Rui Adorno, Rui com Y, então é RUY Adorno no Twitter. Eu acho que ali tem também os links para outros lugares para me encontrar. Tem ruiadorno.com também, que aí tem meio que todos os links assim, para outras redes sociais, eventualmente, se alguém quiser, às vezes, achar alguma palestra antiga, alguma coisa. Legal, cara. Muito obrigado. Valeu demais. Valeu Até demais, a próxima Rui. aí. Obrigado aí. Valeu, galera. Valeu. Muito obrigado. Valeu, Foi um gente. prazer Valeu. ouvir você.